Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui com o nosso procedimento dos juizados especiais? Nessa aula, a gente vai acabar o procedimento em primeira instância, tá? Lembrando que eu estou aqui acompanhado de Guto, Gabi e Bruna do Guibô, que está hoje homenageando a Oktoberfest. Esse chapéu vai ficar até a minha voz voltar 100%. Se ela voltar 100%, chapéu, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, compartilha, mande isso aqui para os amigos, porque seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país. Deu uma trollada aqui. Não sei se você... e se você não foi para o Oktoberfest 2022, ó, eu fui aqui, ó. Tem a prova aqui, ó. Ó, documentado Oktoberfest 2022. Cada botãozinho no meu chapéu é um ano que eu fui para essa festa que eu tanto gosto. Professor, você gosta mesmo? Demais. É a Disney. Eu brinco que quando eu chego lá, eu pareço que estou na Disney. Tá bom? Vamos lá então, vamos seguir para falar então sobre a produção de provas na audiência de instrução e julgamento. Na aula passada a gente falou que é o momento para apresentar defesa, pedido contraposto e por aí vai. Agora a gente vai mostrar a produção de provas. Como é que funciona, tá? Então olha lá. Primeira observação que eu trago. Todas as provas serão produzidas na audiência, independente de ter havido prévio requerimento. Gente, o juizado é mais simples, é mais informal que um procedimento tradicional do CPC. No procedimento tradicional do CPC, eu preciso fazer um requerimento de produção de provas. Preciso especificar quais as provas eu quero produzir. Não. Aqui na audiência, eu levo tudo que eu quiser provar, tá? E aí, obviamente, gente, o juiz, ele tem poderes de instrução. O que são os poderes de instrução, também conhecidos como poderes instrutórios? Basicamente é o seguinte, é o poder de um juiz deferir de ofício, inclusive, as provas que ele entende que são necessárias para solucionar o caso, para esclarecer o caso, mas também é um poder é o poder de indeferir aquilo que é inútil, aquilo que é desnecessário. Então, aquela prova que não precisa ser produzida, vai produzir só porque você quer, tá? Então, ele tem esse poder de indeferir, tá? Prof, a previsão na lei, porque o Código de Processo Civil, ele prevê assim, ó, o autor trouxe a inicial, o réu veio, contestou e trouxe documentos. Abre-se prazo para que o autor se manifeste sobre documentos. É assim no juizado? Na prática, muito juiz faz isso, tá? Mas pela lei, não. Pela lei, é na própria audiência. Então, na própria audiência, eu olho os documentos que o réu trouxe e posso manifestar, tá? Cabe prova testemunhal? Cabe. A lei vai dizer que são no máximo 3 testemunhas para cada parte, ouvidas independentemente de intimação, salvo requerimento nesse sentido. Ou seja, eu não preciso rolar as testemunhas, pedir para intimar as testemunhas. Não, eu levo, tá? Agora, se eu quiser que o cartório judicial intime as testemunhas, aí eu vou ter que pedir, tá? E aqui, mas muita gente diz o seguinte: no juizado especial não é permitida a prova técnica. É possível sim. É o que alguns chamam de perícia informal, de prova técnica simplificada. O que você não vai ter no juizado é aquela perícia clássica, que você nomeia um perito, as partes nomeiam assistentes técnicos, o perito apresenta um laudo, as partes se manifestam sobre o laudo. Isso você não vai ter no juizado. Isso é uma prova... Porra, a trovoada agora foi bem alta. Isso é uma prova técnica, uma prova pericial, mais rebuscada, mais complexa. Esta, de fato, juizados especiais não é possível. Mas a prova técnica simplificada, essa perícia informal é possível, tá? O que é a perícia informal, professor? A perícia informal, basicamente, tá? É aquela trazida no artigo 35 da lei, que vai dizer que o juiz poderá
ouvir técnicos, né? Inquirir, perguntar para técnicos de sua confiança na audiência de instrução e julgamento. Leva lá um técnico, ó, estamos com dúvida nessa e nessa situação. O senhor poderia esclarecer? Ele vai ser ouvido. É como se fosse assim uma testemunha que não viu os fatos, mas que entende do assunto. Então não é bem uma testemunha. É alguém que tem um conhecimento técnico e vai dar a opinião dele sobre aquele caso, tá? E também é possível no juizado, e muita gente esquece, a chamada inspeção judicial. Está no código, é permitido aqui? É. E eu vou te contar um casinho para você entender. Olha que interessante. Uma vez eu estava acompanhando uma audiência nos juizados especiais de instrução e julgamento, tá? O que era essa audiência, professor? Só para você entender. O meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, orientado pelo mestre Sérgio Cruz Arenhart, foi sobre a atuação do juiz nos juizados especiais. Eu fiz uma pesquisa, juiz leigo, conciliador, ou seja, todos aqueles que conduzem processo nos juizados especiais. E eu fiz uma pesquisa doutrinária, obviamente, né? Lancei algumas ideias e também fiz uma pesquisa de campo. Consistiu basicamente durante 6 meses, eu fiquei acompanhando audiências de conciliação e instrução e julgamento. Toda tarde eu ia para o juizado, acompanhava 6, 7 audiências, tá? Várias secretarias durante 6 meses, para entender como é que era conduzida essas audiências, tá? E aí teve um caso muito interessante que era assim, eu vou te contar o caso. Um consumidor ingressou com uma ação judicial contra Balarote. Aquela loja, eu não sei se era o Balarote, era um material de construção. Eu acho que era o Balarote, mas eu não tenho certeza, tá? Dizendo o seguinte, basicamente, ó, eu fiz lá no fundo da minha casa uma edícula, vasqueira, contratei um pedreiro, comprei piso cerâmico para pôr no chão, beleza? Comprei o piso tal, modelo tal, lote tal, eu não sei qual era, não lembro. E quando o meu pedreiro terminou de instalar, ficou diferente. Tem 4 ou 6 pedras, mais ou menos, peças, que estão completamente diferentes das demais. Então eu quero que o Balarote troque para mim essas peças. O meu pedreiro já falou que não adianta só tirar, comprar nova. Não, tem que trocar tudo, e quando tirar, vai dar problema, vai sair as outras. Basicamente era isso, tá? E aí essa pessoa chega e junta uma foto, tá? Do lugar. Ela vai lá, junta uma foto do lugar. Claro que a cor aqui, eu não vou conseguir fazer exatamente o que aconteceu lá, mas só para vocês entenderem, tá? Ela apresenta, vamos imaginar, tudo que está em amarelo foi o piso que ela colocou. Tava tudo igualzinho. Só que tinha um trecho do piso ali que tinha uma coloração diferente. Claro que aqui eu estou exagerando, tá, gente? Não era tão diferente quanto nessa imagem aqui, tá? Era isso. Ele dizia, olha, juiz, tá diferente. Você olhava a foto, na época, gente, eu estou falando do ano de 2008, 2009, 2008 mais especificamente que eu fiz essa pesquisa. Então, provavelmente, esse processo é 2007. Você não tinha foto digital de qualidade boa. Ele foi lá, tirou uma foto, imprimiu essa foto e levou. E saiu assim, tá? Vem o Balarote na audiência e diz, olha, eu fui lá. Levei lá meus técnicos, eles olharam e tá igual. E aí eles mostraram uma foto. E chegaram lá e falaram assim, olha, foi até o local. Foi até o local. Foi até o local. Deixa eu mudar aqui. Chegamos lá e o piso tá uniforme. Talvez nessa foto aí tenha batido sol. Sei lá. Aconteceu alguma coisa. Eu tinha lá 2 situações. Segundo o autor, estava assim. Segundo o réu, estava assim. E aí, prof? Então, o juiz foi lá e falou, juiz leigo, vocês têm testemunhas? Ah, a gente tem testemunha. O autor trouxe a esposa, que atuou como informante, e um vizinho. E os dois disseram, tem uma diferença. O Balarote trouxe, ou o material de construção, não lembro se era o Balarote mesmo, trouxe 2 funcionários que foram até o local. Olha, a gente é funcionário da loja e não teria por que mentir aqui, porque a gente trabalha com isso.
né? Afinal, uma loja grande. Chegando lá, te notou que tá igual. O juiz falou, pô, pera lá, eu tenho um lado que traz foto e testemunhas que dizem que tá igual, o outro que diz que tá diferente. E qual que tá o certo? O que o juiz acabou fazendo na prática? Ele inverteu o ônus da prova, por ser relação de consumo, e entendeu que era ônus do balarote, lá do material de construção. Ele não se convenceu da comprovação deles e julgou favorável ao consumidor. Mas o que ele podia ter feito? Ele podia ter falado assim, olha, seguinte, por essas fotos, pelos testemunhos, eu não tenho como concluir nada. Vamos todos até lá. Marcar uma data, umas partes, vão até o local. Juiz, olha, isso é a inspeção judicial. Ele poderia ter feito? Com certeza ele poderia ter feito. Tá? Para finalizar a nossa audiência, tá? Julgamento de questões processuais que possam atrapalhar o julgamento do mérito. Se tiver alguma questão processual pendente de análise, é analisada na própria audiência. A gente não tem previsão de debates orais, né, as alegações finais orais, como acontece num procedimento do CPC, mas nada impede que o juiz leigo ou togado faça. Depois disso a gente tem o quê? Depois da instrução, já que isso é uma audiência de instrução e julgamento, você tem o quê? O julgamento, que pode ser feito pelo juiz togado ou uma decisão para homologação do juiz leigo. Como é que funciona? É assim, ó. Se o juiz togado conduziu essa audiência, ele faz a sentença. Ponto. Se for o juiz leigo, ele faz um projeto de sentença, faz uma decisão. É como se ele estivesse julgando. Só que como ele não é dotado de poder jurisdicional, isso só vai ter valor se for homologado pelo juiz togado. Então ele faz a decisão, passa ao juiz togado. O juiz togado pode falar, ok, tá tudo certo. Ele fala assim, ó, homologo por si. Quer dizer o quê? É aquela decisão do juiz leigo vira uma sentença. Ou ele pode dizer, não homologo, discordo em tais e tais pontos e faz uma nova. Ele pode? Pode. Não é comum. Ou ele pode dizer, olha, não homologo, para mim precisa produzir outras provas e reabre a instrução. Mais raro ainda. O mais comum é o juiz togado homologar o que o juiz. Por quê? Porque, afinal de contas, o juiz leigo foi a pessoa que a instrução. Ele está, sem dúvida nenhuma, em melhores condições. Tá? Sobre essa sentença, só uma observações finais aqui para concluir. Não tem relatório. Então, a sentença do juizado especial, ela é uma sentença que vai ter a fundamentação e o dispositivo. Tá? A lei dispensa o relatório. Professor, a lei proíbe o relatório? Não. A lei dispensa. Quer dizer o que? Que ele não precisa existir. Ele pode existir? Pode. Na prática, quando você diz que algo não precisa, acaba virando meio que nunca vai ter, né? A sentença não pode ser ilíquida, porque você não tem no procedimento dos juizados especiais procedimento de liquidação. Então o juiz precisa atribuir um valor à condenação, tá? E ela é ineficaz na parte que supera 40 salários mínimos, salvo se for uma daquelas situações em que é permitido que a causa tenha valor superior a 40 salários mínimos, como, por exemplo, de trânsito. Tá? Agora, cuidado. Muitas vezes, a condenação é dentro dos 40. Quando eu aplico os índices de correção, juros e correção, ultrapassa. Não tem problema. Né? Porque a parte que entrou com a ação não pode ser punida pela demora. Né? Então, ela entrou com a ação pedindo o equivalente a 38 salários mínimos. Demorou tanto que com correção e juros passou de 38. Não tem problema, porque o valor da condenação é o valor que ele pediu lá, sei lá, 38 mil reais. Condena em 38 mil reais, acrescidos de juros e correção. Esses acréscimos de juros e correção, eles não vão, não vai haver impedimento deles incidirem nesse caso, porque o que vale é o valor principal da condenação. Ok? É isso então. Encerro com vocês essa aula e, claro, eu não podia deixar de esquecer. Hoje é dia das crianças. Então, um beijão especial para todas as crianças. Você que assiste aí, que tem uma criança na sua casa. Mas o meu especial vai para esses dois serzinhos aqui que alegram o meu dia.
o Gutinho aqui e a Gabi. Senhor, quantos anos eles tinham? Muita gente me pergunta. O Guto, a Gabi aqui nessa foto, ela tinha acabado de quebrar o braço, tem um acidentezinho feio lá. Isso aqui foi em abril de 2021. Então a Gabi tinha 4 anos e pouquinho, tá? Ela tinha 4 anos e 4 meses, mais ou menos. E o Augusto aqui tinha meses, coisa de 8 meses. E tem gente que fala, nossa, que pezão grande. Não, não é o pé dele, gente, aqui, ó. É o pé da Gabi. Se você consegue ver aqui, ó, no fundo tá a Gabi aqui, ó. Uma foto que a Bruna tirou, a mãozinha da Gabi. A Gabi tá no fundo com a perninha aqui, ó. E ele que tá segurando o pezinho da Gabi. É uma foto muito fofa, linda. Minha sogra que me deu esses azulejinhos aqui pra foto. Beleza? Professor, como é que eles estão agora? Lindos? Mais do que nunca, mas você vai ver quando você me ajudar a chegar em 10 mil inscritos. Bom? Beijão em todo mundo. Feliz Dia das Crianças aí para quem tem uma criança em casa. Dê um beijo nos seus pequenos. Eles são, sem dúvida nenhuma, as melhores coisas. Um abração e até mais.